Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a essa casa, que considero uma casa extremamente especial ao meu coração. Talvez porque tenhamos aqui esses vínculos. Certamente já falei isso em outros momentos também, Alcídio. Mas como sempre tem gente nova chegando à casa, talvez valha a explicação. Meu pai, minha família era da cidade de Londrina, onde nasci, e amigo do Alcídio. E há algumas lendas na família, não é? Que o meu pai e o Alcídio andavam de lambreta quando eram jovens. Né? E quando nasci, Alcídio e Dona Iracema, que está aí também conosco, estiveram ao lado da minha mãe. Né? Então, apoiando-a, para ver aqueles olhos de jabuticaba, não é? Foi o que disse a minha mãe. E, então, meus amigos, para mim é sempre muito emocionante. Mas nós estamos aqui hoje para falarmos a respeito de uma mensagem cristã, essencialmente cristã, mas que, curiosamente, a frase que dá título à nossa exposição dessa noite não se encontra exatamente como está aqui apresentada em nenhum versículo do Novo Testamento. Viver no mundo sem ser do mundo. Por mais que a ideia e o pensamento façam parte, então, da tradição cristã, e todos nós a conheçamos, ela não se encontra registrada como aqui está. Porém, o pensamento, a ideia, esta sim, é extraída, julgamos, do Evangelho de João. Nosso João evangelista, que nos concedeu, que nos escreveu, nos brindou com o 4º Evangelho, e que, como nós sabemos, estamos nos referindo ao discípulo bem-amado de Jesus, ao mais jovem dos discípulos, e que pôde testemunhar os fatos mais extraordinários vividos pelo Cristo. Também Mateus, evangelista, conviveu com Jesus. Mas Lucas e Marcos escreveram os seus evangelhos a partir dos relatos, das histórias. Lucas, colhendo de Paulo o vaso escolhido, grande pregador do cristianismo nascente. Marcos, da mesma forma. E João também é tido como um consenso dos pesquisadores, que foi o último a registrar o seu evangelho. O teria feito na cidade de Éfeso, para onde se dirigiu depois daquele período de trabalho, de labor, dos anos iniciais, inclusive na Casa do Caminho. Então é lá que nós encontraremos este evangelho que vale aqui, fazemos esse registro, é um evangelho diferente, é um evangelho especial. Se formos pesquisá-lo, e basta para isso um olhar quase que ligeiro, perceberemos que 80% do conteúdo do Evangelho de João é inédito, é exclusivo, melhor dizendo. É exclusivo. Ou seja, os fatos por ele narrados não se encontram nos demais evangelhos. 80%. Alguns chamam o Evangelho de João do Evangelho espiritual, porque escrito
pelo discípulo, por João, que mais tarde, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, a benfeitora, terá a oportunidade de dizer que ele reencarnará na Idade Média, na figura extraordinária de Francisco de Assis. A referência está na obra Dias Venturosos, do espírito Amélia Rodrigues. É também João Evangelista, o primeiro a assinar os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Então nós vamos entendendo que João é um espírito especial, pois que esteve ao lado de Jesus, esteve talvez missionário sem dúvida nenhuma, mas talvez no período mais difícil da história da humanidade, com a tarefa de reconduzir a igreja, reconduzir o cristianismo à senda, ao caminho correto. E depois retorna na falange dos benfeitores espirituais que nos legaram a terceira revelação de Deus aos homens, o Espiritismo. Então é este Espírito, é João, que nos trará momentos exclusivos, como disse, que estão narrados em seu Evangelho. Há um subtítulo no Evangelho intitulado Os Discípulos de Jesus e o Mundo. E nós vamos então percebendo que tanto neste capítulo 15, versículo 19, quanto logo mais no capítulo 17, em vários versículos, essa referência ao mundo trazida pelo evangelista. Aqui ele diz assim: se vós fosseis do mundo, aliás, as palavras, me permitam corrigir, são registradas no Evangelho de João, mas palavras que saíram da boca do Mestre Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ele diz, Jesus, que os discípulos não eram do mundo, que, pelo contrário, dele vos escolhi. Para nós, espíritas, que estudamos o Espiritismo, é muito fácil, porque rapidamente nós fazemos a analogia entre o mundo espiritual, entre a realidade da vida verdadeira e aquela que é a vida do mundo material. É mais fácil compreendermos que os discípulos, Jesus os apresenta como não sendo do mundo. Aqui, facilmente compreensível de que não eram deste mundo material e das coisas do mundo material. Tanto é que o mundo os amariam, porque ama aquilo que é do mundo. Se nós desejamos agradar ao mundo, basta, hoje em dia, muitas vezes silenciarmos, omitirmos as nossas opiniões a respeito das loucuras com quais estamos convivendo, e o mundo facilmente nos aplaudirá. O mundo nos amará. As loucuras do mundo nos aceitarão, porque nós não representamos nenhuma ameaça às condições, às situações apresentadas. Mas no momento em que vamos adquirindo a consciência da existência de uma outra realidade, de um outro mundo, à medida que vamos aprendendo, nós, com a doutrina espírita, quais são os objetivos da vida, o que é a vida, por que estamos aqui,
Qual o objetivo da reencarnação? E vamos ampliando então nosso nível de consciência e passamos a já não mais aceitar as coisas do mundo, a questionar as coisas do mundo, e então o mundo já não nos ama mais. Porque passamos a ser aqueles que são diferentões, né? Mas é diferente. É diferente. Por vezes, estes fenômenos ocorrem dentro da própria família. Fulano agora deu para estudar espiritismo, mudou. Está diferente, a gente convida e ele vem, até ele vem, porque temos que ir, convivemos com a família, etc. Mas não somos do mundo, porque temos outra consciência. Também há no Evangelho de João, e eu convido a todos a se debruçarem sobre este subcapítulo, intitulado Oração de Jesus, porque demonstra um cuidado, um zelo, um carinho, uma atenção, um afeto tão grande do Mestre por todos nós, porque ele descreve, aliás, me permitam, o Evangelho de João é chamado por alguns o Evangelho dos 9 dias. Sabem por quê? Porque a partir do capítulo 12 do Evangelho de João até o 21º, que é o último capítulo, ele descreverá os últimos 9 dias de vida até o momento da chamada ressurreição do Cristo. Então, 9 dias estão narrados em mais de 1/3 do conteúdo do Evangelho de João. Inicia o capítulo 12 dizendo assim, 6 dias antes das comemorações da Páscoa, capítulo 12 do Evangelho. Então, é nesse período dos 9 dias que se dará a última ceia, aquele momento magistral do Evangelho. E ali é que Jesus ora, eleva o pensamento ao Pai, numa comunhão divina, para pedir por aqueles que tinham ombreado com ele e que permaneceriam no mundo. Então ele diz, eu, dizendo ao Pai, percebam, eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus pedindo a Deus que nos guardasse do mal, os discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, é daqui que nós vamos compreendendo essa diferença entre viver no mundo sem ser do mundo. Essa necessidade de refletirmos sobre isso. O que será que Jesus quis dizer com isso? Ou que estas palavras, saídas de sua boca, nos ensinam? Certamente, nos fazem referência a uma realidade que está posta, cheia de atrativos e de distrações, na qual mergulhamos no processo reencarnatório. Mas todos nós somos um projeto divino. Todos nós temos questões a serem resolvidas, relacionadas com o nosso passado. Aliás, é necessário considerarmos a pré-existência, a fim de compreendermos a bênção da oportunidade reencarnatória. E não permitirmos, nós que somos espíritas cristãos, deixarmos de lado esta mensagem. É preciso viver no mundo sem ser exclusivamente do mundo ou sem nos agarrarmos, como dirá Emmanuel em 2 ocasiões,
sem nos agarrarmos às questões do mundo, deixando de lado aquelas outras que são de ordem espiritual. Então, também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, encontraremos uma mensagem do Espírito Protetor, no item 10, que vai tocar exatamente nesse assunto. O título, O Homem no Mundo. E a fim de que a gente aproveite a riqueza desse texto do Evangelho, vale a pena lermos, refletirmos juntos. Então, o texto começa assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Se nós formos aos dicionários, encontraremos o significado da palavra piedade: devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, enfim. Também a piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, mas tem esse caráter, está nos dicionários mais conhecidos, encontraremos. E é o sentido aqui aplicado. Um sentimento de religiosidade, de devoção, de amor pelas coisas da alma, do espírito, deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Este Espírito Protetor inicia sua mensagem nos falando sobre a oração. Nós, quando nos reunimos à vista do Senhor, a fim de implorarmos pela assistência, Ele mesmo é um Espírito Protetor. Então Ele recomenda, Ele trará recomendações, as condições necessárias a essa busca. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E avança. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Vejamos que esse trecho é muito importante. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos anjos protetores, anjos guardiões. Elevemos o nosso espírito a estes, a fim de que eles, encontrando em nós as necessárias disposições, lancem em profusão a semente que é preciso germine em nossas almas. Então nós os buscamos e eles não vão resolver os nossos problemas sem a nossa participação. Lançarão nas nossas almas as sementes, a fim de que elas possam germinar e frutificar em caridade e justiça, na forma da caridade e da justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece, é justamente o contexto dessa exortação inicial do Espírito, e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Não é isso. Que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então, é preciso compreendermos que os benfeitores nos estimulam esse contato com a espiritualidade, absolutamente recomendável, a busca constante
dessa atmosfera espiritual através do pensamento. Essa conexão que vimos fará germinar em nós. E então, possamos dar frutos, porque colheremos as ideias que emanam do alto a partir do momento em que nós recorremos ao alto. O primeiro passo é recorrermos ao alto. Não é por outra razão que tanto aprendemos na doutrina espírita a respeito da oração. Recurso divino extraordinário que está à nossa disposição, mas que nós nem sempre valorizamos. Poderíamos fazer uso da oração com maior frequência ainda. Então, não pretendemos, quando os estimulamos, quando os estimulamos à oração, que tenhais uma vida mística, dizem os Espíritos, desconectada com o mundo. Não é isso. Nós precisamos entender. Então eles dizem, não, vivei com os homens da vossa época, porque nós somos o sal da terra. O Cristo conta conosco, a fim de que possamos ofertar ao mundo, àqueles que estão à nossa volta, os exemplos colhidos, os ensinamentos colhidos, o pouco que aprendemos, o fruto das nossas reflexões, que possam ser convertidas em ações que impactem no mundo. O mundo não se transformará, o planeta não se transformará, senão em função da nossa própria transformação. Se nós aguardamos, ou ficarmos aguardando que o mundo fique melhor, sem a nossa ação, nós estamos equivocados. Ou então, seremos convidados a ceder espaço àqueles que desejam e que já estão em condições de viverem no mundo melhor. É preciso fazermos a nossa parte. Então, é preciso viver no mundo, levando aquilo que nós já conhecemos, agindo de forma a impactar o mundo para melhor. Então é preciso ter coragem de viver a verdade já conhecida, vivermos as verdades conhecidas. Chamados a emitirmos opinião sobre algo, é preciso que nos manifestemos. Pois que só assim nós vamos transformar o mundo. E é tão curioso, porque toda vez que nós vencemos estas barreiras que, vez ou outra, nos deixam acanhados, nós percebemos que os nossos pensamentos fazem conexão e as pessoas se aproximam para dizer, puxa, que bom que você disse isso, que bom que você tomou essa atitude, porque eu penso como você. Mas se nós nos intimidamos, se nós vivemos reclusos, porque, convenhamos, meus irmãos, vivermos os ensinamentos do Espiritismo ou do cristianismo, tão somente quando estamos entre nós, é mais fácil. O necessário é vivermos a mensagem no mundo, a fim de impactarmos o mundo. Então, isto é viver como devem viver os homens. Vivei como os homens, mas como devem viver. Como devemos viver? Ora, este capítulo 10 é posterior ao homem de bem, que está no mesmo, esse item 10, no mesmo capítulo 17, que vai descrever a conduta do homem de bem, cujo primeiro impulso é pensar no outro, cuja vivência da caridade está ali colocada em todas as ações. Então, sacrificai. O texto exige uma interpretação, né? Oferece, dedique-se, devote-se,
às necessidades. Devote-se às necessidades, às frivolidades, mas com um sentimento de pureza que as possa santificar. Esse sacrifício, esse sacrificai aqui é de tornar sagrado, agir com devotamento. Mesmo as coisas mais simples, é isso que o Espírito está dizendo. Mesmo as coisas mais simples, com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, às vezes dentro do lar, ou não. No ambiente de trabalho, na sociedade, espíritos mais diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles, como quem anda com o Evangelho sobre o braço, aplicando o Evangelho com firmeza. Né? Lembra dessa passagem do filme de Chico? Em que a gente usa da mensagem sempre para apontar os erros dos outros, atuando como os hipócritas do tempo do Cristo. A mensagem é para nós, em primeiro lugar. A transformação começa dentro de nós mesmos e vamos impactar o mundo a partir da nossa própria transformação. Muito mais em função dos nossos exemplos do que das nossas palavras, vez ou outra. Encontramos uma frase muito interessante que diz assim: as suas ações falam tanto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Não é? As ações falam mais alto. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque falar, quem tem um pouco de habilidade da comunicação, faz. Um pouco de dedicação, emprego do tempo, esforço, fala. Mas viver é o que é. Viver a transformação é o que é. Então, não estamos no mundo para apontar ou para chocar nenhum desses que são tão diferentes da gente, com o dedo em riste, apontando ou acusando. Estamos para viver a mensagem e assim, através disso, impactar o mundo. Sede joviais, diz o Espírito protetor. Sede ditosos, porque o reino de Jesus é um reino de alegrias. Porque a mensagem do Cristo e a mensagem trazida pela doutrina espírita, que amplia a nossa consciência, é uma mensagem consoladora, uma mensagem de otimismo, porque ela vai dizer que mesmo nos momentos de sofrimento e de dor, estes momentos são passageiros e representam quase sempre o término de um ciclo de resgate para uma redenção futura. O Espiritismo nos aponta um porvir de esperança para aqueles que conhecem a mensagem e a vivem. Então, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, nós somos estes herdeiros do céu, contando os dias para que possamos tomar posse da nossa herança, que é o retorno à realidade da vida espiritual. Não mais chorarmos, senão as lágrimas da saudade que ama, mas que ela venha acompanhada da certeza de que nós somos herdeiros do universo infinito. E que tudo que nós vivemos diante desse intervalo de tempo infinito, que poderá representar? Todas essas dores compreendidas nos sinalizam um amanhã mais feliz. Então, o Espírito nos chama, porém, a atenção à necessidade da consciência limpa. Avança, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto. Outro equívoco.
julgarmos que a virtude está em tratarmos tudo com tanta seriedade que nos impede de sorrir. Aspecto severo, lúgubre, com uma tirania quase sempre também hipócrita. Então, não consiste a virtude em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. É claro, estando no Evangelho segundo o Espiritismo parte de todo um contexto, nós temos que entender que estes prazeres são os prazeres da amizade, das trocas, dos encontros, da alegria de vivermos em família, entre amigos, confraternizarmos. Vivemos também a possibilidade de contemplar essa natureza maravilhosa, de cuidarmos do corpo, de vivermos felizes. Isso não nos é impedido. Não consiste a virtude em vivermos, meu Deus, a vida é uma seriedade. É possível sorrir, abraçar, amar, trocar. É necessário mais do que isso. É necessário. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador. Então a gente vive com alegria, emprega o tempo. Já percebeu quando a gente traz a consciência limpa, tranquila, em função do dever realizado, os momentos de prazer são mais valiosos ainda. A gente aproveita aquele momento, por vezes, de descanso, de repouso, absolutamente necessário, com paz de espírito. Então é isso. Isso é viver no mundo. A gente vive no mundo com a consciência tranquila, usufruindo do mundo, das pessoas que estão conosco, caminhando conosco, juntos. Então, basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhes peçais no arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção, para ela se a concluístes. E a mensagem então vai caminhando. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Os momentos aparentemente sem conexão com a divindade, o devem ser também. Porque a gente faz uma caminhada ao ar livre e pensa em Deus. A gente convive ou vive a alegria de ter um neto ao seu lado. Como hoje conversávamos aqui com os amigos, que eu não sei se vocês estão percebendo, mas os amigos aqui de Maringá especialmente estão envelhecendo, não é? Alcídio, Lanes, Danilo, Zenaide não. Todos avós, não é? Todos avós, bisavós. Então, viver essa alegria do convívio com os amores. E a gente agradece a Deus nessas horas também. Mas quando a gente faz a tarefa da evangelização, a gente agradece a Deus. Quando a gente vem aqui, como jovens, trabalhar na recepção, entregando as mensagens, uma coisa tão simples, a gente lembra de Deus. A gente lembra de Deus em tudo. Porque essa reflexão nos conduz à nossa realidade. Vivermos no mundo, sem sermos do mundo, sem a preocupação de agradar ao mundo, porque o Cristo nos convidou para uma vida diferente. Então, a mensagem prossegue: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente ao contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas
é que ele encontra ensejo de praticá-la, diz o texto. Então, a caridade se pratica no convite, até porque a espiritualidade e a providência divina atua na terra através das nossas mãos. Meu Deus, que bênção, não? Podemos fazer como Francisco de Assis nos ensinou na sua oração, a carta magna da paz. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Essa condição de instrumentos da paz do Cristo no mundo, meu Deus. Então, é através de nós, ou no contato com o outro, que nós vamos viver a bênção da caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. O mais poderoso meio de nós nos aperfeiçoarmos está justamente no convívio, no contato com o outro. Quando a gente percebe que alguém se isola, prestemos atenção. É como aquele, né? A brasa que se afasta do braseiro, e a tendência é que esfrie. Este isolamento, vivido por todos nós há pouco tempo, alguns anos, durante o período da convivência, que consequências nos trouxeram? Graças a Deus encontramos recursos virtuais para poder enxergar o outro, pelo menos, né? Mas pudemos viver esse afastamento, este isolamento. Vez ou outra surge uma história de filhos que não puderam atender aos pais, de pais que não puderam ver os netos, os filhos e os seus netos, enfim. O isolamento. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginais, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Aqui representando as manifestações, exemplos de manifestações religiosas que valorizam muito as atitudes exteriores, né? Então, para viverdes em comunicação constante conosco, está nos falando um espírito protetor. Não é necessário nenhum sacrifício material. Não é isso. Não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes, sede felizes, viva com alegria, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer, observem, meus irmãos, se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Quando eu leio essa palavra, essa frase, eu fico pensando, será que em algum momento nós fizemos algo que o semblante daqueles que nos amam e que endossaram a nossa experiência reencarnatória, os nossos espíritos familiares, amigos, protetores, estes que endossaram a nossa experiência, diz assim, olha lá o que o Adriano está fazendo. Aí eu digo, certamente o fizemos, não é? Certamente o fizemos. Mas levante, a gente tem que dar a volta por cima e seguir adiante. A gente erra sim. A gente se equivoca. A dificuldade estará se nós nos mantivermos sempre no erro. Então ele coloca, jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante daqueles que nos amam e dirigem. É muito bom, meus irmãos, nós temos esse pensamento de lembrarmos que temos do outro lado da vida, na outra margem, aqueles que nos foram queridos ao coração, às vezes tão próximos de nós, e que do lado de lá torcem pelo nosso êxito, rogam por nós, oram por nós,
Então, até por isso, eu preciso ser vigilante, atento, porque eles querem o nosso bem. E se as nossas ações, por isso, todas as nossas ações têm que ser levadas ao crivo da nossa própria consciência, porque não podemos ocultar nada da espiritualidade superior, daqueles que endossaram a nossa reencarnação, que dirá de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Então, Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. A mensagem está no Evangelho. E nós queríamos, caminhando agora para o encerramento, trazer uma experiência, ou uma... Só vou precisar fazer um salto quântico aqui, vocês não se espantem. Opa, passei. Trazer para vocês um exemplo prático, para que a gente pudesse, talvez, nos inspirando nestes exemplos práticos, que são tantos, quantos poderíamos trazer aqui? De amigos, de espíritos, de benfeitores que transitaram pelo mundo, que passaram pelo mundo, que viveram no mundo sem ser do mundo. Mas nós escolhemos aqui um que nos é muito querido ao coração. Lins de Vasconcelos, Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, que muitos já ouviram falar. Danome é uma instituição maravilhosa e belíssima aqui na cidade de Maringá, e que teve para o Paraná, e especialmente para o movimento espírita do Paraná, uma atuação marcante, uma vida exemplar. Lins escolhe o Paraná. Lins escolhe a Federação Espírita do Paraná. Então, conhecer essa história é muito bonito. Nós não falaremos a vida toda deste homem extraordinário, que nasceu em 1889, no sertão da Paraíba, e que chegou ao Paraná em 1912, com 21 anos de idade, 23 anos de idade. E então, ele permanece aqui até o ano de 1930. É um período curto. Depois ele vai a São Paulo, ao Rio de Janeiro, desencarnará em São Paulo, depois de ter passado a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. Mas este homem tem um impacto também expressivo no movimento espírita nacional, pois que é ele um dos articuladores do Pacto Áureo, o pacto, a ata, que assinaram as lideranças espíritas de unificação do movimento espírita brasileiro, à época, muito dividido. É ele que terá atuação decisiva e marcante na caravana da fraternidade, que levará aos estados do norte, do nordeste, as decisões tomadas e deliberadas, as ideias, a ideia da formação de um Conselho Federativo Nacional, a ideia da formação de federativas estaduais, organizando o movimento espírita. Ele patrocinará a caravana da fraternidade, que levará essa notícia ao Brasil espírita, que a partir de 1949 se unifica. E é este homem que, depois desse período, ou do cumprimento desta missão, ele fará uma visita a Chico Xavier. E ele mesmo, de próprio punho, escreve e publica na revista que ele adquiriu do Rio de Janeiro, um impresso, um jornal, melhor dizendo, o jornal Mundo Espírita. O nosso jornal Mundo Espírita nem sempre foi nosso. Era uma publicação
e com todos os seus equipamentos e as suas editoriais, do Rio de Janeiro, situado no Rio de Janeiro. Então, Lins de Vasconcelos, sabendo das dificuldades, adquire a marca, o jornal, o Parque Gráfico, e entra em contato com os amigos da Federação Espírita do Paraná e traz para cá o jornal, que ele passa a editar como um órgão de divulgação, de unificação do movimento espírita paranaense. Então ele escreverá no jornal Mundo Espírita, na edição de março de 1951, que ele teve a oportunidade de visitar Chico Xavier pela primeira vez. À época, Chico é de 1910, com 41 anos de idade. Um broto, né, Alcídio? Um garoto. 41 anos de idade, Chico, no auge da vitalidade, entregando-nos as suas obras inesquecíveis. Então, Chico vai a Pedro Leopoldo e encontra-se com ele, e rapidamente Emmanuel se manifesta e diz: Emmanuel informa que a vida do Senhor foi prolongada para que pudesse realizar certos planos que idealizara e estavam em curso. O alto concedeu-lhe uma moratória por tempo indeterminado para executar esses encargos. Então a gente compreende que ele tinha um compromisso com a unificação do Brasil. Quando a gente fala unificação, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, existia a Federação Espírita Brasileira, que filiava diretamente as casas espíritas de todo o Brasil. Então a FEB, à época situada no Rio de Janeiro, tinha aproximadamente 300 casas espíritas diretamente a ela filiadas. Mas existia também a Liga Espírita do Brasil, que filiava e que tinha, à época, mais de 100 casas espíritas filiadas à Liga Espírita do Brasil. Havia outras instituições, que por sua vez, algumas estaduais, também filiando, e era uma confusão. Faltava esta unidade, essa organização. Sonho antigo de Lins de Vasconcelos, sem dúvida nenhuma, fruto da sua missão. Então, esta era a sua missão. Em 1948, realiza-se em São Paulo um congresso, primeiro congresso espírita de unificação. As ideias iniciais são ali elaboradas, para que no ano seguinte, em 5 de outubro de 49, num encontro entre as federativas e a Federação Espírita Brasileira, as federativas do Sul, a proposta de unificação pudesse ser construída. Não mais a Federação Brasileira filiando, mas sim o surgimento das entidades estaduais. Então, essa é a missão do nosso Lins de Vasconcelos, a primeira assinatura nessa ata histórica intitulada Pacto Áureo, cujo nome foi dado por ele. Ele sugeriu, que foi aceito por todos. Chegando então na casa de Chico, ele recebe uma notícia que diz assim: acha-se presente o espírito da irmã do Senhor, irmã Mariinha. Ela vai dar uma comunicação escrita. Antes, porém, para ser melhor compreendida, vai remontar a um passado remoto. E descreve a ocasião em que, na última existência, agora esta existência, fora irmã de Lins, mas desencarnou com 12 anos de idade. Lins guardava a lembrança da irmã. E isso foi muito importante,
para que eles pudessem estabelecer o contato, pois que ela o auxiliava da dimensão espiritual da vida, no cumprimento da sua missão. Então ele diz assim: na última existência foi sua irmã, mas foi sua mãe em muitas existências. Ela cita o ano de 1193 e a posterior destruição dos albigenses e suas cidades, fatos que lhe causaram grande desolação e o levaram a trabalhar duramente até agora. Explico. O que se deu neste período foi a cruzada albigense, essa região de Albi, no sul da França, uma cruzada terrível, um movimento de perseguição a um movimento cristão chamado os cátaros, tidos como os bons cristãos. Cristãos que acreditavam na reencarnação, que viviam entre eles os ensinamentos do cristianismo primitivo, mas que foram, por criticar a instituição que vivia muito ligada ao poder temporal à época, foram perseguidos a tal ponto de serem motivo do surgimento de uma cruzada. Nestas cruzadas, os nobres invadiam as terras, tomavam as propriedades. Isso está representado na história em vários momentos. Então, Lins de Vasconcelos diz a Chico: sim, senhor, 7 séculos sem reencarnar, desde então? Ao que Emmanuel, pelo Chico, retificou: não, nesse período, o irmão teve 7 encarnações. Em que condições? No mesmo livro, Lins, Neste Mundo e no Outro, e nessa mesma mensagem publicada em março de 51, ele dirá que agradece pelas oportunidades felizes que ele teve de servir aos seus semelhantes, resgatando ao seu turno uma parte dos graves erros das existências passadas. Lins de Vasconcelos, resgatando na existência presente grande parte dos erros cometidos nas existências passadas, ao longo de 7 reencarnações. O que nos faz pensar em que posição estava este espírito àquela época, a tal ponto de viver e de resgatar os seus débitos, pelo que ele agradecia no presente momento, entregando toda a sua fortuna ao movimento espírita nacional. A peça que está na sede histórica da Federação Espírita do Paraná, do seu testamento, ele registrará a divisão de todos os recursos que adquiriu entre todos os estados do Brasil. E vultuosa soma patrimonial e de recursos financeiros legados à Federação Espírita do Paraná, devolvendo, quem sabe, a vida aquilo que da vida retirou. Então, prossegue esse momento. A primeira comunicação foi de Alta de Souza. E eu vou encerrar a nossa fala com este poema de Alta de Souza, recebida naquela ocasião. Mas a segunda comunicação foi de Mariinha, 6 laudas de comovedora revelação da união sagrada a que nos impusemos para um trabalho em que, diz ela, dar, ajudar, amparar,
devem ser os verbos de nosso esforço cotidiano. Dar, ajudar, amparar. Lin se dá conta, então, que fizera de fato isso na sua vida, pois que em todas as circunstâncias em que fora chamado, ele colaborou, inclusive financeiramente. Ao visitar instituições, não podia ver uma obra inacabada. Ele olhava para Ercília, sua esposa, ela sinalizava o sim com a cabeça e ele preenchia o cheque. Né? Assim como faz o Danilo e a Vânia. Né? Então, é este espírito que mandou construir no seu estado uma biblioteca na Serra do Teixeira, um parque, hoje Parque Nacional, uma cidadezinha minúscula. Ele manda construir uma biblioteca, que construiu o prédio do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ergueu as sedes de todas as federativas com os seus recursos, e onde não havia, o dinheiro era destinado para a casa espírita mais antiga, que na sua última viagem, ele desencarnaria no ano seguinte, já em 1952. Ele vai à inauguração da sede da Federação Espírita Catarinense, também onde pudera colaborar financeiramente. E no retorno, ele vem visitando instituições espíritas, e ele descreve, em todas elas, ofertando dos seus recursos. Então, dar, ajudar, amparar, é o propósito, ou fora o propósito, da vida de Lins de Vasconcelos. Mas a pergunta que fica é: qual será o nosso propósito? Vivermos no mundo, sem sermos do mundo, porque temos a consciência de que, como Lins de Vasconcelos, nós também tivemos vidas anteriores, em que também nos equivocamos. E que, portanto, estamos diante de uma oportunidade de resgate. Então, quando a gente tem essa consciência tão claramente explicitada pela doutrina espírita, que não nos deixa margem a nenhuma dúvida, essa é a história das nossas vidas. Nós não estamos aqui na condição de grandes missionários, como ele, e mesmo que estivéssemos, ou mesmo que estejamos, ainda assim temos os nossos débitos, porque senão estaríamos num mundo de regeneração ou num planeta feliz. Mas todos nós estamos vinculados a um planeta de provas e expiações. Maiores provas, maiores expiações, ou menores provas e menores expiações. Mas todos nós temos compromissos do passado assumidos ou a resgatar. Temos esses vínculos com os nossos espíritos protetores, a quem não desejamos fazer velar o semblante, retornando aos equívocos. E vale lembrarmos, se a irmã Mariinha, que dá nome a uma creche criada pelo Movimento Espírita Paranaense na cidade de Campo Largo, em homenagem a este espírito, dar, ajudar, amparar, que possamos também construir o nosso lema de vida, o nosso propósito existencial, singelo que seja, mas já não há como negarmos aquilo que nós já conhecemos, já compreendemos. A doutrina espírita já nos oferece
desde a chegada do Consolador, de Allan Kardec e as suas obras magistrais, todo o arcabouço doutrinário necessário para solidificarmos em nós a crença nessa necessidade de encararmos a vida com outro olhar, de vivermos no mundo sem nos entregarmos a Ele, esquecendo esse histórico de vida que, como Lins de Vasconcelos, todos nós temos. Reflitamos, então, meus irmãos, nessa realidade. E quem sabe o nosso propósito possa ser, como este de Lins, ajudar sempre. Ajuda sempre. A terra é a grande escola. Hoje estendes a mão à dor sombria, e amanhã novo sol trará teu dia de receber a graça que consola. O tempo infatigável desenrola, a alvorada brilhante e a noite fria. Guarda contigo o vaso da alegria a derramar-se em permanente esmola. Sê claridade para a senda escura, sem no mundo buscar mais que a aventura de ser pão e esperança estrada fora. Ajuda, e o céu ajudará teus passos, sob a ternura dos divinos braços, conduzindo-te à luz da eterna aurora. Alta de Souza. Muito obrigado pela atenção.